Bora lá, nação, nesse momento analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a grande vitória do Mengão em cima do Philadelphia por 2-0, e o Flamengo agora se prepara para enfrentar o Orlando City. Grande destaque da partida, De La Cruz e Everton Cebolinha brilharam na partida, e agora nós vamos ver aqui a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, os comentaristas analisando essa vitória do Mengão. Eu gostaria que você chegasse aqui explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos então analisar aqui, Pascoalzinho analisando as informações dessa vitória importante do Flamengo. De La Cruz e Cebolinha, grande destaque da partida. Um cara de alto nível, né? Qualidade técnica, então bons jogadores se entendem, mas entrou naquela faixa ali, né, Mauro? Né, Mauro? O presidente sempre tava falando, olha, vai jogar pela direita, vai jogar ali pela direita, vai ser onde o Luiz Araújo está sendo utilizado. É o normal que deve acontecer mesmo, aquele meio campo, mas amistoso. Então, o Tite está rodando, está dando oportunidade para todo mundo, ele entra só no segundo tempo. Entrou uma turminha boa, né? Arrascaeta, ele, Gabigol e Bruno Henrique, tá bom? Tá bom esse banco? Então, assim, são muitas opções, o Tite tem que mexer, rodar, olhar, observar, mas a tendência é ele ser titular, né? Na volta do time para o Rio de Janeiro, para o Campeonato Carioca, ele jogando ao lado do Arrascaeta, e me agrada muito, né? Muita qualidade ali nesse meio, e parece estar muito interessado, ele também, né? Se dedicando, acredito que tem tudo para dar certo. Já no Fluminense, para mim, é uma surpresa. Do De La Cruz no Flamengo, lá nos Estados Unidos, né? Teve o jogo do Carioca, esse acabou empatado, mas nos Estados Unidos, onde acontece a pré-temporada do Flamengo, o De La Cruz entrou em campo no segundo tempo. E eu confesso a você, Tetra, pra gente abrir esse assunto, que eu gostei de ver as modificações e uma maneira diferente de jogar de um tempo para o outro, assim, ainda com sutis diferenças, né? Não é nada estrondoso, uma mudança de sistema que grite, mas ver o Arrascaeta e o De La Cruz jogando ali mais por dentro, claro, caindo pela direita às vezes o De La Cruz, mas me agradou no sentido de temporada. Assim, acho que o Tite, isso que você fala, né? Mudança de formação tática de um tempo para o outro, isso é bom, né? Eu acho que é legal ele fazer testes mesmo, ver outras opções, mas assim, o que a gente viu é esse cara aí, né? O Everton Cebolinha de novo, destaque, né? Tá sobrando, tá jogando, sofre pênalti, faz gol, define, então assim, dois pontas no primeiro tempo, né? Luiz Araújo e ele, mas ele sobrando, e o Pedro como uma referência. Já no segundo tempo, aí dois meias, claro, o De La Cruz mais pela direita, mas já é uma característica diferente do Luiz Araújo. E o Bruno Henrique com o Gabigol, que é uma dupla, para mim, diferente de Cebolinha e Pedro. Estilo de jogo mesmo, né? O Gabigol é mais de movimentação, não é tanto de ficar só lá dentro da área, ficou mais por dentro, né? Mas é um cara que sai mais pro jogo. E o Bruno Henrique, que para mim é um cara que vai estar sempre ali brigando. Acho que esse briga mais para voltar a ser titular. Ali com o Cebolinha ou com o próprio Pedro, porque ele dá opções para o Tite. Agora ele testou, né? Também colocou o Davi Luiz para jogar, aí coloca o Wesley um pouco também, colocou o Alan de início como volante, depois que volta o Pulgar, dando chance para o Vitor Hugo. Rodou, deu chance para todo mundo e testa formações diferentes também, né? De estilo ali de jogadores. Isso é bom para um Flamengo que tem um elenco que pode proporcionar isso para ele. Quero ouvir vocês. Não, pode ser dois times diferentes, dois modelos diferentes, né? Com a Arrascaeta e o De La Cruz ali, é outro tipo de jogo do que do primeiro tempo. Vamos falar a verdade, que o adversário também é fraquíssimo, é um jogo treino, né? Amistoso e tal. O Gerson rouba uma bola ali na hora do gol. É bem apontado isso, é verdade. Nossa, o Gerson rouba com uma facilidade. O Gerson comandando essa ligação ali e tal, mas assim, com muita facilidade, né? Para se jogar, tanto é que você muda o time e ganha do mesmo jeito e tal, porque é muita superioridade, independentemente de ainda não estar fisicamente bem e tal, mas eu acho que serve, acho que é legal ir lá, tá todo mundo no parque hoje lá, tá todo mundo na Disney, o Mengão tá na Disney hoje, Malvadão tá passeando lá, nosso patrão tá encontrando eles lá.
Não é bobo, não. Sabe o que é bom, né? Ele sabe o que é bom. Na folga lá foram aproveitar os parques e tal, enfim. E aí faz mais um jogo e volta o Tite com aquela história. Vocês queriam... Esse dia você, o Zinho, comentava assim, mas ele não pode ter só um plano. Ele tem um A, mas ele já está mostrando, vai ter um B, sim, claro, depende. Agora, Cebolinha, De La Cruz, não é muito tempo para ver, mas é óbvio que a gente conhece a qualidade dele. Ele bate ali, escora uma bola para ele bate rasteira ali com muito perigo. Hoje, a falta ele bateu bem também. Também, não, tem qualidade. Tem um cruzamento já com a Arrascaeta, né? Tem uma hora que eles tocam bola ali para abrir espaço, que é interessante você ver. É muita qualidade e o Tite que se vire. O time agora, neste momento, é Cebolinha e mais 10, né? Então o Bruno Henrique é reserva, o Gabigol é reserva e os outros que procurem jogar. Hoje é o Cebolinha, impressionante como o cara virou o fio, já está falando em voltar à seleção e é isso aí. Isso é bom para o Flamengo, bom para o Tite. E acho que o Luiz Araújo vai ter que esperar ali, né? Porque a hora que juntar os dois times dos dois tempos, evidentemente como só jogam 11, eu continuo achando que Gerson joga, Arrascaeta joga, Pulgar joga, o De La Cruz joga, o Cebolinha joga, o Pedro joga, acabou, não tem muito para ninguém. Então, na verdade, é Bruno Henrique, Gabigol e Luiz Araújo. Todo esse pessoal esperando no banco. E o Flamengo ainda querendo mais um pro banco, né? O Luiz Henrique. O Flamengo ainda insiste com o Luiz Henrique. Está tentando. Para quê? Para disputar a posição com o Luiz Araújo no banco, vai ver quem senta. Mas, enfim, tá sobrando dinheiro, vamos montar um baita elenco. Mas não tem lugar para jogar. Hein? De La Cruz vai para a seleção. Mas só estão pensando em seleção, gente. Quantos jogos tem Copa América, né? Não sei Copa quantos América jogos vai perder. Não, Arrascaeta também. Vai um monte. São 4 uruguaios e os 4 e o Eric Pulgar vai ser convocado também. Então você perde 5 jogadores. São 5 jogadores. Então, se você tem dinheiro, monte o elenco. Mas sabe-se que assim, os outros times vão ficar olhando e falando, pelo amor de Deus, hein? Por causa de um mêsinho, de 20 dias de Copa América, os caras têm no banco tudo que eu queria. Os outros vão olhar assim, tudo que eu queria tá ali, parado, só treinando. Porque não cabe, né? Muita gente. Mas, enfim, muitas opções para o Tite. Acho que já é um Flamengo forte, ainda querendo se reforçar. Não voltou o mochilão ainda não, né? Tá insistindo agora um pouco com o Luiz Araújo ou o Braz já voltou? Vinha, há conversas sobre Thiago Alcântara, já foram até a Espanha conversar com o Mazinho e havia o pai do Thiago Alcântara, que também é empresário dele, e havia a informação de que ainda iriam até a Inglaterra conversar com o próprio Thiago. Não sei se existe algum outro nome, já se falou também em zagueiro português sendo soldado, já que não deu certo com o Léo Ortiz. Tem bastante coisa sendo olhada. Eu tô achando que o Flamengo tá pensando que vai jogar 2 jogos por dia, né? Fala assim, olha pra você, tá montando 4 times. Pelo amor de Deus, ainda tem Thiago Alcântara. Mas o Thiago Alcântara seria pro meio do ano, né? Deixa eu voltar pro que já tem. Coloca a tela aí pro Pascoal de quem começou e de como acabou o jogo, o time do Flamengo. Vai, Pascoalzinho, quero te ouvir também. Pra mim, o time ideal do Vinha para jogar de lateral esquerdo, o Flamengo... E o Tite já aproveita esse momento para olhar a base ali, né? Você vê o Baroni, é o goleiro que estava na Copinha, o Carbone, que é zagueiro, mas entrou fazendo a lateral esquerda também para esse jogo. Ainda tem os meninos, o Matheus Gonçalves, que voltou de empréstimo, também é uma boa solução. E aí eu acho que entra um pouco no que o Mauro falou, né? Porque o Matheus Gonçalves, me corrige, assim, vocês todos, mas o Zinho também, se eu estiver errada, ele tem muito essa característica de fazer aquele lado direito, é um jogador de velocidade, quando entra nesse Flamengo também é por ali. Então a gente fica pensando... Inclusive no Bragantino foi assim. Exato. Teve lugar pro Vitor Hugo, não? Não teve lugar nem num tempo, nem no outro? Não, você vê como vai sobrando gente. Se o Vitor Hugo está nos Estados Unidos, o Vitor Hugo entrou. Não, ele entrou. O Vitor Hugo entrou. Não, entrou. Eu tô só pensando o seguinte, é o Djalma que estava aqui sextazinho, questionando que daqui a pouco a gente até foi ver aqui com o Gaciba quantos pode ficar no banco, porque vai começar a sobrar gente boa no banco. Só um detalhe sobre esse amistoso. O Flamengo é gigante demais, está querendo deixar a marca cada vez mais internacional, então não pode fazer um amistoso no lugar que cabem 4 mil pessoas nos Estados Unidos. Ali ninguém viu o Flamengo. Tá? Depois vai jogar com o Orlando, ok, vai ter muito mais divulgação e tal, mas esse amistoso de ontem era um jogo treino, quando eu falo, porque é muito simples. Não foi num grande estádio, não estava lotado, então alguma coisa não funcionou na divulgação desse jogo aí,
que na verdade foi arrumado de última hora que foi feito aí, porque a expectativa era enfrentar o time do Messi, era uma coisa mais grandiosa do tamanho do Flamengo. Não foi, esse amistoso não foi do tamanho do Flamengo. É isso. Zinho, pensando em sequência de temporada, assim, só para a gente fazer uma avaliação específica do Cebolinha, né? E pode colocar, por favor, também os números do Cebolinha com o Tite e sem o Tite, porque é um jogador que foi questionado no retorno, demorou a render, e depois que o Tite chega, acho que muda completamente a dinâmica, a ponto do Mauro dizer aqui que é Cebolinha e mais 10. A posição agora é dele, olhando o desempenho e olhando esses números aí, só para dar um pouquinho pra gente uma métrica, né? Subiu a média de gols, subiu a porcentagem de jogos como titular, o número, todos os números subiram. Não, sem dúvida. Menos de assistência. assistência. Apresentou no final da temporada. Não, mas assim, o que ele apresentou no final da temporada com o Tite, a chegada do Tite, né? Ele sobe de produção, entra em alguns jogos bem. Eu lembro de um jogo contra o Fluminense que ele foi muito bem e incrível. No jogo seguinte, o treinador, que era o argentino, né, ele não aproveita. No jogo seguinte, o Cebolinha fica no banco. Chamou muito atenção para mim isso. Ele não estava no seu melhor momento? Não estava. Ele também contribuiu para isso, estava sem confiança. Aí as derrotas, os resultados ruins, perdendo os títulos que o Flamengo perdeu o ano todo, alguns jogadores, claro, ficam sendo mais cobrados. E ele que vinha chegando, a expectativa era muito grande, a torcida fica mais em cima dele. Por quê? Porque Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, esses caras estão no clube há muito tempo, já ganharam muito, tem um crédito maior, tem aquela gordurinha com a torcida, né? Tem uma paciência maior. Então, os jogadores estão chegando, são mais cobrados. E ele sentiu isso. Não é fácil, eu entendo. Né? A cobrança é grande mesmo. A torcida do Flamengo, ela é a que exalta mais, mas também quando cobra, é a que cobra mais. Pelo tamanho e pela repercussão. Mas a chegada do Tite, o Tite coloca ele aonde ele joga. O Cebolinha não é um cara para ficar jogando de ala direita, como eu vi ele jogando com outros treinadores. Eu vi ele jogando no Flamengo de ala direita. Ele não é para jogar de lateral esquerdo, né? Ele pode jogar como um ponta que recompõe bem, marca, ajuda, mas não como um lateral, né? Muitas vezes ele fazia um ala, então isso dificultou para ele. Então quando chega um treinador que o cara sabe que o treinador confia nele e coloca ele onde ele rende mais, e o time começa a encaixar, né? Todo mundo começa a jogar melhor, eu acho que assim, o Everton Cebolinha, ele é muito bom jogador, mas ele não é. Hoje a gente está até falando aqui, é ele mais 10. É um linguajar que tem no futebol, mas a gente sabe que é Arrascaeta mais 10, né? É Gerson mais 10. Aí a gente já está falando só de 3, né? Então não é 1 e mais 10. Tem jogadores que a gente sabe que são titulares ali, não vão sair. Fabrício Bruno, né? É tudo seguindo como está, fisicamente, não tem contusão. Esses caras são titulares da equipe, né? Então, assim, eu acho que o Tite coloca ele naquela função que é o que ele sabe fazer. Ponta que vai para cima, traz para dentro, bate no gol, faz uma tabela, tem velocidade, é um jogador que cumpre taticamente, mas ele não é o protagonista de falar assim, vai só você resolver. Ele está nesse momento resolvendo, porque ele está encaixado com confiança. Né? Acho que assim, ao longo da temporada, o Bruno Henrique tem toda a capacidade, já mostrou isso, que o Bruno Henrique já fez, a gente não pode descartar nunca que ele não pode ser mais titular. No momento, o Everton Cebolinha não está dando essa brecha. E com a chegada do De La Cruz, fica difícil o Tite montar um outro sistema para botar também o Bruno Henrique nesse time. Estou falando muito do Bruno Henrique, que ele sai novamente por uma contusão, quando o Everton Cebolinha joga, e joga bem. Fica difícil para ele voltar. Então, assim, são as opções que o Tite tem, um elenco recheado de talentos. Vai acontecer isso durante a temporada. Acho que o Flamengo começa a reforçar, porque tem queda de produção, queda de rendimento, tem convocações, tem contusão. E o Flamengo, às vezes, a gente falava muito bem, perde 1, 2 peças, com um elenco maravilhoso que tinha, sentia. Hoje, né, a gente quer que todos os jogadores tenham saúde para jogar. Não desejo mal para ninguém. Mas a gente sabe que o Arrascaeta ele não consegue jogar a temporada toda. Sempre final de temporada o Arrascaeta cai de produção, tem contusão, tem problema. Hoje, se acontecer isso, o Tite tem mais tranquilidade para escalar o time.
O De La Cruz pode fazer por dentro, ele pode botar, se o Luiz Henrique vir, ou o Luiz Araújo, ou pode adiantar o Gerson e botar mais um volante, o Alan com o Pulgar. Então, por isso o Flamengo reforça, porque sofreu com um elenco maravilhoso, uma ou duas peças que não tinha muito substituto para eles. Então vai buscar isso no mercado. Pascoal, Cebolinha é titular já ou ainda está cedo? Onde é que eu assino? Cebolinha é muito titular do Flamengo. Ele está provando isso dentro de campo, né? Eu gosto do Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique um baita jogador. Baita jogador. Mas para essa característica de time que está sendo montado, porque o Tite monta, porque o Tite pode montar o time que ele quiser, né? Tanto que ele bota Gabigol e Bruno Henrique, os dois juntos. Sim. Por quê? Porque esse é um outro formato de dupla. Sim. Porque os dois podem jogar por dentro, os dois têm, o Gabigol sai da área, o Bruno Henrique pode entrar, o Bruno Henrique pode fazer a ala completa, pode ter a ultrapassagem do lateral, tem muita coisa. O Bruno Henrique é um jogador inteligente, jogador que pode agregar muita coisa, vai ter jogos que ele será muito importante para o time do Flamengo, mas hoje o Cebolinha é o titular, hoje não tem, hoje é Rossi no gol. A lateral direita tem essa dúvida, eu ficaria com o Varela, pelo que eu estou vendo nesse início de temporada. Na lateral esquerda, pelo formato de jogo e o Cebolinha ser mais agudo, fica para o Matias Vinha. Então tem muita coisa que o Flamengo pode... Puxa, você vai falar assim, mas se precisar de um lateral, nossa, se precisar de um lateral que passa, o Flamengo tem um que sobra. O Ayrton Lucas passa tranquilamente. O Wesley do outro. Também, são opções. Então é muito bom você ter esse tipo de jogador, é muito bom você ter essa versatilidade, porque você vai precisar. Né? Agora, o que é que falta para o Flamengo? O que falta para o Flamengo é esse encaixe final. Né? O Flamengo está fazendo um trabalho agora de encontrar o time ideal. Depois vai ter que fazer aquela fase que os treinadores chamam de fase de polimento, que é em cada um dentro da sua posição, mostrar o que deve ser feito e tal. E aí depende do treinador mostrar para eles o que deve ser feito dentro de campo. Especialmente para o De La Cruz, para o Vinha, que são jogadores que estão chegando, porque os outros já têm o entendimento de como funciona essa engrenagem no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, hoje, no Brasil, é o time a ser batido. Com tanta gente boa, no banco de reservas... Quantos vão ficar lá? Acho que tem que se provar ainda, porque assim, é óbvio que tem qualidade, é óbvio que a gente achou muito estranho, né, diante do que foi montado, não ter ganho nenhum título na temporada passada, mas a gente está vindo de um lugar onde o Palmeiras é campeão brasileiro e o Fluminense é campeão da Libertadores. O Flamengo é o time a ser batido mesmo assim? O Flamengo não vai zerar título nessa temporada não, minha senhora? Não, eu também acho que não. Não era expectativa também. O Flamengo não vai passar essa vergonha que passou. Porque se é uma empresa multinacional, o pessoal lá que zerou o título do departamento de futebol, cai todo mundo, hein? Não fica um. Se é uma empresa multinacional, não sobra ninguém. O que eles estão fazendo agora? Ano eleitoral. Sim. Tem dinheiro que sai para tudo quanto é canto. E estão reforçando o time. Puxa vida, o Flamengo, na minha opinião... O Flamengo não zera título nessa temporada. E outra coisa, o Flamengo não está remontando um time. O Flamengo já tem um time. O Flamengo está qualificando o time, é outra palavra. O Corinthians está remontando o time. O time do Flamengo está sendo qualificado. As peças que chegam são muito qualificadas. São jogadores que jogam o Arrascaeta e o De La Cruz, eles jogam onde? Na seleção do Uruguai. Certo? O Matias Vinha joga onde? Na seleção. Na seleção do Uruguai. Varela não. Seleção do Uruguai. Um na seleção do Chile. O Pedro, a gente não sabe. Não sabe. Na seleção do Brasil, não sei se... Porque agora com um treinador novo... Quando é que é a convocação? É março? Março é o amistoso já. A convocação agora em fevereiro. Então, dois amistosos em março. Não sei se o Fabrício Bruno vai ser convocado para a seleção brasileira. O Fabrício Bruno joga com um zagueiro rápido como o próprio Cebolinha, de repente. Cebolinha para a seleção brasileira. Porque quando eu digo assim, Everton Cebolinha é o melhor jogador da era Tite. Quando eu brinco assim, que o time Cebolinha mais 10 hoje, porque cada um tem o seu momento, né? Já foi o Gabriel mais 10, a Arrascaeta mais 10, e o Zinho tem razão. Ali tem gente que sou eu mais 10 que eu também não vou sair. Não sei nem se ele é o melhor. Agora, ele está muito produtivo, né? Ele está muito produtivo. Então, a gente imagina assim, ele hoje... Que aí, se ele não tivesse tão produtivo, quem ia estar jogando? Vou botar o Bruno Henrique.
mas vou botar o Bruno com a característica dele ali ou vou botar o Bruno meio que fechando para o meio? Então vai mudando a cabeça do Tite, Sim. em função até do esquema, que jogar com o Bruno, aí vem aquela história, então o Bruno pode fechar um pouco mais junto com o centroavante, aí o meu lateral já pode ser um que chegue mais, tipo Ayrton Lucas. Como ele está muito bem ali, o Tite, a princípio, quer isso, um de um lado, um do outro, e o Cebolinha. Esse do outro era o Luiz Araújo. Agora chegou um cara que tem que entrar no time, e aí não tem pro lado de cá, do meio, não tem muito. Não vai tirar agora Arrascaeta, Gerson, etc. O De La Cruz, você vai jogar mais ali, se quiser você fecha. Como jogar na seleção do Uruguai. Sabe, a gente discutiu semana passada, o Lucas vai jogar aberto, ele já falou que gosta de jogar centralizado, o que o Carpini vai fazer com ele e tal. Sim. Vai fazer isso, vai ser assim, você entra aqui na direita, mas você vem pro meio para ajudar. Quando o De La Cruz dá um chute ali, ele tá no meio. Ele arrebentou com o Então, jogo assim, jogando de meia ponta pela esquerda. Então. O Lucas contra o Santo André. E é isso que vai acontecer também. Agora, são muitas opções. Realmente, assim, eu acho que o Flamengo está antecipando esse problema de perder jogadores de Copa América e perder de eliminatórias, porque de repente você tem jogos importantes, você está numa Libertadores aí batendo de frente com todo mundo. Sim. Mesmo no Brasileirão, você não vai poder se dar o luxo de ficar lá 20 dias. Mas não vou falar também jogando com o time reserva, né? Porque o time reserva do Flamengo é do capricho também. Mas enfim, ele quer que esse time reserva também tenha muita qualidade. Porque você imagina, o Flamengo pode ter lateral direito do Uruguai, quem é? É o Varela, é o esquerdo. É o Vinha, os dois estão no banco, pronto. Pô, mas a seleção do Uruguai mas é assim, você entendeu? O nível muita que tá... coisa para pensar, não, o nível é muito alto. Mas é isso, e entregou desta vez para alguém que eles acham que vai dar conta de montar e ganhar títulos, que é o Tite. As experiências do ano passado, por mais que jogadores também não tenham contribuído, uns, né, não estavam naquela fase, o outro machuca e tal, mas foi sobrando para técnico, né? Tirou o Dorival, errou, veio fulano, errou, veio fulano, errou, veio fulano, errou. O problema foi técnico e técnico. Então, o Dorival acho agora até que não. foi um erro, mas depois aí o fulano e o fulano, dá para entender as trocas, né? Porque muita coisa boa. Tirar o Dorival e chamar o VP foi um erro, chamar o outro foi um erro e tal. É incrível, assim. Não, mas agora nós arrumamos um cara que era o último da seleção aí, pô. Tite, ó o status do Tite, a capacidade do Tite e da equipe toda. Então é óbvio que as expectativas são enormes. Agora, eu acho que você tem razão, tem que jogar, né? Tem que jogar. É melhor jogar. Melhor jogar. Sabe onde é melhor jogar também? Eu quero entender se tudo isso vai valer para Fernando de... É isso aí, nação. Então tá aí as informações do Flamengo. O Mengão, então, continua movimentando o mercado da bola. E olha só, uma informação muito importante é que o Flamengo continua na Europa, né? No caso, Marcos Braz e Bruno Spindel buscando novos reforços. E olha só que importante essa informação. Olha só. O Flamengo, ele está buscando um novo zagueiro ali na Europa, né? E o nome do zagueiro, olha só. O Flamengo busca o Luiz Henrique, mas continua buscando um zagueiro. Isso porque não deu certo com o Léo Ortiz, né? E esse zagueiro, olha só que importante, ele joga no Getafe. O Flamengo está em negociações ainda com esse zagueiro. E se der tudo certo, pode ser um novo reforço do Flamengo. Mas Domingos Rodrigues, o nome do jogador, diz a imprensa, disse que não teria qualificação para jogar no Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer, né? O Flamengo está em negociação ainda por Luiz Henrique. O Flamengo ofereceu uma proposta de empréstimo de 1 ano e depois uma possibilidade de compra, mas o Betis quer dinheiro na mão. Compra e já era. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, escreve nos comentários a sua opinião. O que você achou da estreia do De La Cruz? Escreve aí, deixa a sua opinião. Vamos ver o que vai acontecer na próxima partida. O técnico Tite deve escalar as peças principais, a força máxima para enfrentar o Orlando City, que é um adversário bem mais qualificado do que o Philadelphia Union. Obrigado por você estar aqui, nação, até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E daqui a pouquinho nós vamos trazendo mais informações do Flamengo pra gente analisar e reagir juntos aqui no nosso canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.